O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir este exercício aqui, que ele fala o seguinte, ó. Dada a função f de x igual ao módulo de 2x mais 1, calcule x de modo que o valor da função, né, seja menor ou igual a 2. Então a gente tem essa função aqui. Ele quer saber os valores de x para os quais a função é menor ou igual a 2. Então você pega a função e diz que ela é menor ou igual a 2, né, ó. Pega a função, que é o módulo de 2x mais 1, e diz que ele é menor ou igual a 2. E aí, se você vê, ó, quando a gente faz isso, a gente obtém o quê? Uma inequação modular. Aí, gente, para resolver isso daí, ó, a gente lembra lá de novo da propriedade das inequações modulares, né? Quando a gente tem o módulo de x menor ou igual a algum número, isso acontece se e somente se o x estiver entre o número e o oposto desse número. Então vamos fazer a substituição com a inequação que a gente tem, ó. 2x mais 1 é menor do que 2. Isso acontece se e somente se, ó, o 2x mais 1 estiver entre o 2 e o oposto de 2, que é menos 2, né, ó, que é o valor que a gente tem aqui. Certo? Daqui, ó, daqui a gente tira duas inequações. A primeira, ó, a gente tira que 2x mais 1 é maior ou igual que menos 2, né? Ou que menos 2 é menor ou igual a 2x mais 1. Dá no mesmo você falar as duas coisas. Então eu coloquei aqui que 2x mais 1 é maior ou igual a menos 2. E também que 2x mais 1 é menor ou igual a 2, né, ó? A gente tem essas duas inequações. São inequações do primeiro grau, né? Então é só a gente resolver. Vou resolver essa primeira, ó. Ela é 2x mais 1 maior ou igual a menos 2. Passa esse 1 aqui, ó, pro lado de cá negativo. Fica 2x maior ou igual que 2 menos 1. Que menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3, né? Você devia 2, quando devendo 1, você deve 3. O 2x e o maior ou igual eu copiei. Aí agora esse 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo no menos 3. Aí vai ficar x maior ou igual a menos 3 sobre 2. Certo? A outra aqui, ó, a 2 é a 2x mais 1 menor ou igual a 2. Vamos resolver também, ó. Passo 1 para o lado de cá, negativo, né? Fica 2x menor ou igual que 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. 2x menor ou igual eu copiei. Aí esse 2 que está multiplicando o x, ó, ele passa dividindo no 1. Aí vai ficar x menor ou igual que meio, certo? Aí depois que a gente tem as duas soluções, ó, a gente joga aqui no quadro das soluções para poder calcular a interseção. A gente calcula a interseção, ó, porque tem que ser satisfeita esta e esta inequação ao mesmo tempo, né? Ó, isso aqui, que é o valor que está dentro do módulo, tem que satisfazer o 2 e o menos 2 ao mesmo tempo. Por isso que a gente calcula a interseção. Então, ó, a primeira solução que eu tenho aqui é x maior ou igual que menos 3 sobre 2. Como é maior ou igual, aí eu coloco, ó, bolinha fechada. Tem que prestar atenção nisso, porque é assim, ó, se você colocar, por exemplo, sei lá, se tivesse só o símbolo de maior e você colocasse bolinha fechada, na hora que você viesse para a solução, ia dar assim, ó, maior ou igual, e aí ia estar errado. Mesmo que você entendeu o raciocínio e tal, mas você chegou na resposta aqui errada, infelizmente eu tenho que dar errado. Infelizmente eu tenho que dar errado, tá? Porque o que a gente considera aqui é a resposta, né? A solução. Tudo que a gente considera numa inequação, numa equação, é a solução. Por quê? Porque nessa inequação, a solução que você dá tem que satisfazer isso aqui. O número que você substitui aqui no x, na hora que você faz as contas, o módulo desse número tem que ser menor ou igual a 2. Então, tem que satisfazer isso aqui, a solução. Se você der a solução errada, não vai satisfazer ali, vai estar errado. Não tem nem o que dar meio certo, nem nada disso. Então, prestem atenção nas desigualdades. Quando é menor ou igual, quando é só menor, só maior, maior ou igual, tem que prestar atenção, ok? A segunda aqui, ó, é x menor ou igual que meio. Então, coloquei aqui, né, a segunda bolinha fechada no meio também.
Como aqui é maior ou igual que o menos 3 sobre 2, eu pinto os valores à direita do menos 3 sobre 2. E aqui, como é 1 sobre 2 positivo, né? Claro que está bem para cá do menos 3 sobre 2. E aí eu pinto os valores à esquerda porque é menor ou igual. Certo? E aí na hora de fazer a interseção são os valores que está nos dois ao mesmo tempo. Então, liga aqui o meio, liga aqui o menos 3 sobre 2 e você vê aqui, ó, que o intervalo que tem os dois ao mesmo tempo é esse intervalo aqui do meio. Né? Ó, essa parte não tem aqui e essa tem na 2, não tem na 1. Então, a interseção é essa parte aqui, certo? Portanto, a solução ó, é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 3 sobre 2 e o meio, né? Podendo incluir ambos, ó, bolinha fechada, tá? Próximo exercício, determinar o domínio da função. Olha só, vamos determinar o domínio dessa função. Raiz quadrada de 2 menos módulo de x menos 1. Bom, temos uma função em um radical. Temos uma incógnita também dentro de uma raiz quadrada. Então, toda vez que a gente tem isso daí, a gente tem que lembrar que o x não pode ser qualquer número. Por quê? Porque dependendo do número que o x for, vai anular a minha função. Porque na função raiz quadrada, ela não pode ser menor do que zero. A função raiz de x, ó, se você pegar essa função aqui, f de x igual a raiz quadrada de x, essa função é uma derivada dessa daqui, né, ó. Eu tenho uma incógnita dentro de um radical. Então, esse x tem que ser maior ou igual a zero, né? Não pode ser menor do que zero. Não pode. Por quê? Porque se tiver o x menor do que zero, eu vou ter, por exemplo, aqui ó, a raiz quadrada de menos 4. Quanto que é a raiz quadrada de menos 4? É mais ou menos 2i. E isso aqui, esse i, ó, ele é do conjunto dos números imaginários que pertence aos números complexos. E isso aqui você só vê lá no terceiro ano do ensino médio, certo? Aqui, né, a gente está trabalhando sempre com números reais, tá? E se tiver uma raiz quadrada negativa, pertence ao conjunto dos números complexos. Então, a gente tem que dizer que esse 2 menos o módulo de x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, a gente tem que arrumar essa inequação aí. Porque eu já falei para vocês que a gente tem que ter módulo do lado esquerdo e número do lado direito. Então eu vou passar esse 2 para o lado de cá negativo, né? Tá positivo, passa negativo. Aí ficou menos o módulo de x menos 1 maior ou igual a menos 2. Não é interessante que a gente deixe o módulo negativo, então vou multiplicar tudo por menos 1. Menos 1 vezes o módulo de menos x menos 1 dá módulo de x menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Certo? E quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, a gente tem que inverter aqui o sentido dela. Ok? Agora, pela propriedade, ó, pela propriedade das inequações modulares, a gente tem também uma inequação igual a gente teve ali, né, ó. Então, quando a gente tem módulo de x menor ou igual a a, isso acontece se o x estiver entre o a e o oposto de a. Então, a gente faz a substituição com a inequação que a gente tem, ó. A gente tem módulo de x menos 1 menor ou igual a 2. Então, faz a substituição ali, ó. Módulo de x menos 1 menor ou igual a 2. Isso só acontece se, somente se, x menos 1, né, ó, que é o valor que está dentro do módulo, que está fazendo o papel do x, ó, estiver entre o 2 e o oposto de 2, que é o resultado que tem aqui. Então, entre o 2 e o menos 2. E aí, daqui a gente tem duas inequações. A x menos 1 menor ou igual a 2, que eu chamei de primeira inequação, e eu tenho também a x menos 1 maior ou igual a menos 2, certo? Que eu chamei de segunda inequação. Aí eu vou resolver aqui a primeira, ó, x menos 1 menor ou igual a 2, passa esse menos 1 para cá positivo, vai ficar 2 mais 1 que dá 3. Então, x tem que ser menor ou igual a 3.
Na segunda, ó, é x menos 1 maior ou igual a menos 2. Passa esse menos 1 positivo, x é maior ou igual que menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1, então x tem que ser maior ou igual a menos 1. Aí a gente já tem aqui as duas soluções, ó. Aí a gente vai para o quadro de solução. A primeira é x menor ou igual a 3, então bolinha fechada no 3 e eu pinto os valores à esquerda do 3 porque são valores menores ou iguais a ele. A segunda solução é x maior ou igual a menos 1, então bolinha fechada no menos 1 e eu pinto os valores à direita dele. E aí, na hora de eu calcular a interseção, né, porque eu tenho que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo, eu pego os valores que estão nas duas soluções ao mesmo tempo, que é só esse pedacinho aí do meio. Essa parte tem na primeira, mas não tem na segunda. Essa parte tem na segunda, mas não tem na primeira. Então é só esse pedacinho aqui do meio. Então o x está entre o menos 1 e o 3, né, ó. Solução, x pertencente aos reais, então que o x está entre menos 1 e 3. Então, o domínio dessa função é x entre menos 1 e 3. São os valores que você pode colocar ali no x de tal forma que os valores que apareçam ali sejam maiores ou iguais a zero. Ok? Então, é isso aí. É interessante você sempre fazer essa analogia, né? E entender o que está fazendo, tá?